Quer descobrir como melhorar os seus níveis de inteligência emocional em apenas 4 passos com yoga e meditação? Então fica aqui comigo, porque é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Eu sou a Pri Benítez e nesse vídeo eu vou explicar para você o que é inteligência emocional, por que é importante você aprender, você melhorar os seus níveis de inteligência emocional e como que o yoga e a meditação podem te ajudar nisso de uma maneira simples, nem sempre fácil, mas simples. E a primeira coisa que a gente precisa entender para eu poder te explicar isso é o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de lidar com as suas emoções, aceitando, respeitando, honrando as suas emoções, de uma maneira que você consiga produzir sentimentos positivos e benéficos para você. E aí a primeira dúvida que pode surgir nesse momento é qual que é a diferença entre sentimentos e emoções? Porque a gente sempre fala, eu sinto, né? A gente usa o verbo sentir para se referir tanto a emoções quanto sentimentos. Então pode dar a impressão que eles são a mesma coisa, mas na verdade não são. As emoções, elas são alterações bioquímicas que acontecem no nosso corpo a partir de estímulos, né? Internos ou externos, mas normalmente a origem vem de algum estímulo externo, que produz um pensamento, serve ali de gatilho e comanda o nosso cérebro, que produza determinadas químicas no nosso corpo, para que a gente tenha determinadas reações, né? E essas reações, elas estão relacionadas a alterações fisiológicas, né? Então, quando você sente determinadas emoções, na verdade, quando você sente qualquer emoção, você vai ter uma química específica associada àquela emoção no seu corpo. Então, existe uma série de hormônios e neurotransmissores que são produzidos pelo seu corpo e que vão produzir, consequentemente, determinadas reações no seu corpo físico, né? Você vai acelerar, no caso dessas emoções, né, como raiva, medo, vai acelerar os seus batimentos cardíacos, vai colocar mais açúcar no seu sangue. Tudo isso para quê? Para te preparar para reagir àquela situação de alguma maneira. E até aí, né, isso pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa incrível da natureza, né? Porque esses mecanismos, eles que garantem a nossa sobrevivência, garantem as nossas interações, que a gente consiga se relacionar com o meio externo, né? A partir do que a gente identifica, do que a gente encontra no nosso ambiente, a gente se prepara para interagir com aquelas coisas, né? Com aqueles eventos, com aquelas pessoas, com aquelas situações. Então, as emoções, elas são muito importantes porque elas produzem em nós, né? Elas nos preparam para a nossa própria proteção, deixam o nosso corpo preparado para se proteger e garantir a nossa sobrevivência. Inclusive, se você perdeu o conteúdo da semana passada, eu fiz uma semana inteirinha falando sobre ansiedade, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo para você assistir, porque eu falo muito sobre como é que funciona esse mecanismo de luta ou fuga. Expliquei várias coisas, expliquei um monte de ferramentas e dicas para você lidar com a ansiedade, né, que é fruto aí de questões emocionais. Mas aí, entendido, né, o que é a diferença entre emoção e sentimento. Falei só sobre as emoções. Falei só sobre as emoções. Mas, bom, entendido o que são as emoções, o que são os sentimentos? Os sentimentos, eles são a forma como nós interpretamos as emoções, a forma como a nossa mente interpreta as emoções, os significados que nós damos às nossas emoções. E isso é muito particular, né? Porque esses significados, eles estão relacionados às nossas memórias. Então, de acordo com as experiências prévias que eu tive, né, anteriores a isso, tanto nessa vida como em outras vidas, se você acredita em outras vidas, você vai dar determinados significados para uma determinada emoção. Então, é por isso que às vezes um mesmo acontecimento pode levar uma pessoa a ter uma reação de uma forma e outra pessoa a ter uma reação de forma totalmente diferente, porque tudo depende da experiência dela, né? É algo subjetivo. E a inteligência emocional é justamente a gente aprender a transformar
essa nossa forma de reagir aos acontecimentos externos, né, que vão gerar emoções de forma ali, né, isso é meio que automático, porque a nossa programação funciona dessa maneira, mas a inteligência emocional é justamente a gente aprender a ter a melhor reação possível diante das emoções causadas por determinadas situações. E isso, né, na verdade, a gente poderia dizer que até nem a palavra correta nem seria reagir, porque reagir é algo muito associado a um comportamento negativo diante de determinadas situações, né? A gente poderia dizer mais em agir. Falar em agir eu acho até que faz mais sentido, por quê? Porque isso implica uma escolha. Eu encaro uma situação acontece comigo, ela me produz determinadas emoções, mas eu tenho a escolha, eu tomo a decisão de tomar uma ação que seja positiva para mim. Mas como que eu faço isso, né? Eu tenho escolha sobre isso? Com certeza nós temos. E é justamente isso que o yoga e a meditação nos ajudam. Inclusive, né, eu falo yoga e meditação, mas se você não sabe ainda, yoga e meditação fazem parte de uma mesma coisa, meditação faz parte do yoga. Eu não vou explicar sobre isso, mas vou deixar aqui um link também para você assistir depois e aprender um pouquinho mais sobre essas diferenças, caso você ainda não saiba. Mas o yoga e a meditação, eles vão nos ajudar justamente a conseguir tomar ações em vez de ter reações. Ou seja, a gente sai do automático e passa para uma situação em que nós somos senhores da nossa mente, senhores das nossas atitudes, senhores das nossas escolhas. E, como eu falei para vocês, eu ia falar isso em 4 passos. Então, quais são esses passos, né? Primeira coisa, tomar consciência do que você está sentindo, das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Em especial, de como você está se sentindo, quais os sentimentos que determinadas emoções estão te levando a ter, né? Esse é o primeiro passo, tomar consciência. E isso, o yoga e a meditação, eles são fundamentais. Mesmo que você faça outros tipos de terapias e técnicas, eles são fundamentais nesse suporte, né? Tanto que hoje em dia, até mesmo psicólogos que ainda não se conectam muito com terapias holísticas e tudo mais, recomendam a meditação. Por quê? Porque a meditação ela é um treino para te manter no presente, para que você consiga não deixar sua mente, né, vagando sozinha, que você se torne mais perceptivo, na verdade, de todas as flutuações da sua mente. Isso é a meditação. Então ela vai te ajudar a estar consciente de tudo que acontece com você. O outro passo, né, é você aprender a gerenciar suas emoções. Por quê? Porque na prática do yoga, né, dentro de todo o contexto da ciência do yoga, como eu falei, meditação faz parte, né? Então a prática da meditação faz parte da ciência do yoga, mas você tem também algumas ferramentas, como por exemplo, os pranayamas, né, que são as técnicas de respiração, dentre várias outras técnicas que te ajudam a ter um resultado imediato para você gerenciar os sintomas. Ou seja, se você está com muita raiva, com muito medo, com uma angústia, com todos os derivados aí dessas emoções básicas, com uma simples prática de respiração consciente, você já consegue retomar o seu centro imediatamente, né? E eu não vou explicar sobre isso nesse vídeo, porque eu também fiz um vídeo semana passada em que eu ensino o primeiro, como você dá início a essa sua prática de pranayamas. Vou deixar o link aqui, depois você olha para você aprender como você lidar com as suas emoções nessas horas. O terceiro ponto, buscar as causas. Isso é outra coisa que o yoga e a meditação vão te ajudar. Por quê? Porque você, estando mais consciente do seu estado emocional, né, estando presente o tempo todo para perceber todas as suas alterações de humor e emocionais e tudo mais, você consegue perceber quais foram as situações que te colocaram em determinado estado emocional. E isso torna muito mais fácil o processo
de você buscar as causas, né? As causas raízes lá. O que foi que gerou lá atrás esse significado, fez com que você desse esse significado a esse tipo de emoção. Então, o yoga e a meditação, eles vão te ajudar a ter essa percepção, sem contar, né? Aí um aspecto mais profundo, que até muitas pessoas desconhecem, mas é que o yoga e a meditação, eles ajudam você a acessar o seu inconsciente, né? Quando você entra em estados alterados de consciência, você pode ter acesso a essas memórias, e aí você, tendo esse acesso, você consegue ressignificar, né? Que é o quarto passo, na verdade. Ressignificar é dar um novo significado, dar um novo olhar por aquilo. E isso, na verdade, essa parte de ressignificação é uma coisa bem complexa, né? Existem processos simples para isso, na verdade, mas entender como é que isso funciona pode ser um pouco complexo, dependendo do quanto você já conhece a respeito desse assunto. Então eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque já está ficando longo, né? E aí existe um ponto. Se você não consegue identificar ainda a causa, então você não consegue resolver isso, e a resposta é, você também consegue resolver, né, essa sua forma de reagir, melhorar essa sua forma de agir mediante as suas emoções. Mas para isso, né, você precisa, e para isso você pode usar algumas outras técnicas, que eu também não vou falar aqui, porque aí é muito assunto. Mas a boa notícia é que eu vou fazer uma live na quinta-feira. Então, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele foi ao ar, você ainda consegue assistir ao vivo. Em que eu vou explicar direitinho para você como é que funciona tudo isso, como é que é esse processo de ressignificação, como é que você pode mudar os seus padrões de comportamento também, né? A forma com que você reage às coisas sem descobrir, se você ainda não sabe as causas. Então eu vou me aprofundar um pouco mais, porque vai ser uma live mais longa. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder se inscrever para essa live, ok? Então, nessa live também, a gente vai ter várias dicas de outras formas, além de yoga e de meditação, outras coisas que você pode associar aí à sua prática para poder tornar ela um pouquinho mais profunda e um pouquinho mais assertiva e eficaz nessa questão aí de você gerenciar suas emoções. Então, se inscreve para essa live de quinta, encaminha esse vídeo para os seus amigos, convida todo mundo para participar, para assistir. Não deixa de se inscrever, porque se caso você também não puder assistir online, depois eu vou enviar um e-mail com o link para você poder assistir. E me segue também no Instagram, porque durante quase todos os dias eu faço lives com assuntos, né, diversos, trazendo aí para te ajudar você a desenvolver uma qualidade de vida melhor, aprender a lidar com as suas emoções, utilizando as infinitas práticas de yoga e de meditação, além de outras técnicas como óleos essenciais, terapias de reiki, enfim, tem um monte de coisa. Então me segue lá, é @pri.benites, e não deixe de encaminhar aqui para os seus amigos e deixar o seu like também nesse vídeo, ok? Então, por hoje é isso. Um beijo e obrigada por ter me acompanhado até aqui. Namastê!